A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, tem a honra de apresentar o webinar Impactos LGPD no setor da advocacia, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Patrícia Peck, presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Bom dia a todos. Primeiro, sejam bem-vindos a esse nosso primeiro congresso online promovido pela Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados, a quem estou presidente, a convite do presidente Caio, e que componho aqui a executiva, junto com o vice-presidente Marcelo Lapola, com a secretária Carolina Denardi e com o secretário Marcelo Crespo. Fico muito feliz em recebê-los nessa nossa agenda e numa reflexão extremamente importante com um tema que é relevante para a advocacia, já que estamos falando da nova regulamentação, a LGPD, e que eu não poderia deixar, de convidar justamente a diretora ilustre, que representa toda a nossa categoria na autoridade e que prontamente aceitou o nosso convite, que é a doutora Nairane Farias Rabelo Leitão. Então, a doutora Nairane é sócia licenciada do Serura Advogados, onde criou grupos de estudo, fundou a área de Direito de Privacidade e Proteção de Dados, então, assim, uma profunda estudiosa da temática, é autora de diversos artigos publicados, possui dupla certificação internacional pela Exim em Privacy Data Protection, Essentials e Information Security, assim como também é certificada pela Fundação Getúlio Vargas em Planejamento do Gerenciamento e Identificação de Riscos em Projetos. É membra da IAPP, International Association of Privacy Professionals, e professora convidada do Centro de Estudos Avançados em Tecnologia, Privacidade e Proteção de Dados, o CAPD. Então, a doutora Nairane é diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e muito nos brinda aqui, honra, com a sua presença, para que a gente possa, hoje, não apenas ouvi-la nessa temática da LGPD e seus impactos no setor da advocacia, mas também trocarmos algumas ideias, pensarmos essas melhores práticas e inspirarmos todos nós do que são essas oportunidades que a proteção de dados está trazendo, não apenas para os profissionais do direito, no sentido dos advogados, mas todos os operadores do direito, o nosso papel, quando temos uma lei nova, de aprender essa lei e de praticar essa lei, de sermos exemplo, walk the talk, e ajudar o cidadão brasileiro nesse processo de conscientização, de criação de uma cultura. Então, doutora Nairane, muito obrigada. Lhe passo a palavra agora e seja muito bem-vinda. Sinta-se um abraço virtual aqui nosso e de todos os participantes. Oi, Patrícia, bom dia a você. Bom dia a todos aqui que estão assistindo. Bom dia ao Lapola, ao Crespo, à Carolina. Gente, eu é que fico muito feliz com o convite. Falar, para advogado me faz retornar a casa, eu não sei quantos aqui, assim, a Patrícia falou um pouco, mas eu imagino que alguns tenham refletido. O que é que uma diretora de órgão público está aqui falando para advogado sobre os desafios na advocacia, Eu acho que talvez esse tenha sido um questionamento de alguns, mas, na verdade, eu estou em órgão público há menos de 5 meses. A minha vida inteira foi em escritório mesmo, assim, eu passei pelas salas de aula, passei também pelo Ministério Público, mas a minha atuação mais marcante foi na advocacia, Principalmente na área de direito público, com direito administrativo e regulatório, e foi lá,
como sócia desse escritório que você falou, que hoje eu estou licenciada, né? Não tenho atividades lá, mas foi lá que eu vi, enquanto trabalhando e estudando todo o sistema regulatório, administrativo, vi nascer lá, né, as discussões com o que viria a ser o novo marco regulatório mundial, porque, assim, ele inspira legislações do mundo inteiro a respeito da proteção de dados, que foi o regulamento europeu e que inspirou a nossa lei de proteção de dados, né? Então, eu venho aqui falar um pouquinho para vocês, assim, e trazer um pouco dos desafios e um pouco das dificuldades que enfrentei enquanto advogada nessa atuação com proteção de dados, né? Acho que o maior desafio é estudar, é meter a cabeça num assunto em que nem todo mundo acredita, em que nem todo mundo ainda reconhece a importância. E advogado, às vezes, fica numa sinuca de bico, né? Vamos falar assim. Por um lado, tem que ter algum retorno financeiro imediato, né? Que é necessário para a subsistência de toda forma, né? E por outro, investir numa carreira que tudo indica que deve ser promissora dentro da área de proteção de dados, ela exige um pouquinho de afastamento desse imediatismo, né? Até você estar preparado, até você conseguir clientes, até você ter esse retorno, ele exige muita paciência, exige muito estudo, exige sair de onde o advogado está acostumado, que é de pensar em leis, pensar em processo civil, pensar ou em processo criminal, enfim, mas no instrumental, né, de processos ou de consultorias, exige sair de fato da caixa, exige pensar em outras tecnologias, exige pensar em segurança da informação, exige ter noções de diversos assuntos que até então não estavam no radar do advogado. Então, pensar no imediatismo e pensar nessa nova área do direito que nós imaginamos aqui, quem trabalha com proteção de dados, eu acho, tem uma visão mais clara de que é uma área que tem uma tendência absurda para o crescimento, é talvez o maior desafio para o advogado, né? Por falar nisso, deixa eu só trazer uma apresentação para vocês. Eu preparei uma apresentação simples, mas que eu acho que facilita para acompanhar quando a gente está falando. Deixa eu ver se vocês estão vendo já, não é isso? Já, estamos sim, doutora Nairane. Vou tentar passar aqui. Acho que eu não estou conseguindo passar, vou abrir de novo, só um minutinho. Agora ela apareceu, já está em visualização. Pronto. A gente fala tanto em lei promissora, em área promissora, que eu resolvi trazer um quadrinho para vocês aqui de como está um pouco do avanço das leis de proteção de dados no mundo, né? Pra vocês terem ideia, 66% dos países ao redor do mundo já tem alguma lei em proteção de dados. Isso não significa que o ordenamento jurídico deles, que o sistema organizacional do país, de suas empresas, suas organizações, já estejam adequados, mas significa que eles já estão num caminho para isso, né? 10% já tem algum projeto de lei ou tem algo iniciado em relação a isso, apenas 19% não tem legislação. Eu falo aqui apenas, mas na verdade isso é bem relevante, isso é um número razoável de toda forma, e 5% a gente não tem dados, né? Mas isso para vocês terem uma ideia de que as normas de proteção de dados, ela vem tendo um avanço cada vez maior e cada vez mais rápido ao redor do mundo, porque ela tem uma multiplicação. Acho que deu uma De travadinha. todas as empresas que se envolvem nesse comércio exterior estarem adequadas à proteção de dados, isso exige que seus países facilitem e viabilizem essa questão da proteção de dados, essa questão da reorganização de todo o sistema
de proteção de dados do país. Claro que existem vários fatores, tá? O comércio exterior é apenas um deles, mas também a segurança dos usuários da internet, também a tornar o seu sistema interno mais eficiente, mais seguro. Existem diversos fatores, mas, assim, talvez o que mais chame a atenção nesse momento para o crescimento em escala é que, para facilitar o comércio exterior, é muito importante que se tenha um sistema de proteção de dados em todos os países. É por isso que a gente chama muito de área do futuro. Há muita gente, assim, há alguma discussão, claro, se a área de privacidade e proteção de dados seria uma nova área do direito, né? Eu tendo a achar que sim, mas eu sou uma pessoa suspeita para falar disso, né? A minha vida inteira, tudo aqui gira em torno de proteção de dados, então, talvez para mim seja mais fácil enxergar isso como uma área mesmo nova, do direito, que vai exigir uma dedicação exclusiva, que vai exigir uma cabeça focada exclusivamente nisso. Então, assim, eu vejo com alguma facilidade que é uma nova área e que é a área do futuro. Mas alguns itens que talvez não seja, que talvez seja pontos pincelados em diversas outras áreas de direito. E como área do futuro, e aí eu partindo do meu, né, ponto de vista, o que eu vejo de promissor? Em primeiro lugar, é uma área que está se estabilizando. Então, a gente ainda não tem aquela quantidade enorme de profissionais, de fato, capacitados para atendê-la, né? Como nas outras áreas do direito já tem. Já tem um mercado muito bem estabelecido, muitas vezes, claro que com muitas variações, mas, assim, talvez a área de proteção de dados é uma área que, como o crescimento tende a ser exponencial e as outras áreas elas já estão um pouco mais estabelecidas, elas vão acolher melhor novos profissionais. E aí está aí um grande ponto a se refletir, por que a área de privacidade e por que olhar para ela como uma área de futuro para quem quer uma nova experiência, para quem quer um novo foco na sua vida do direito, né? É uma área que tem um caráter absolutamente transversal, porque a proteção de dados está em tudo o que você olha. Se você olha para o tributário, você vê, por exemplo, as discussões em relação à quantidade de dados que são coletados para fins de organização tributária, para fins financeiros, para fins de repasse dessas informações para os órgãos públicos. Por falar em repasse para os órgãos públicos, a gente também tem a questão do direito administrativo, tem todo o sistema regulatório no direito administrativo, a gente tem o direito penal, que há algumas infrações em proteção de dados futuramente serão classificadas como novos crimes, a gente terá novos crimes além daqueles já previstos no Código Penal. Então, é uma área que, assim, toda a sua experiência, todo o seu background em outras áreas do direito vão ajudar no seu estudo agora em proteção de dados. E a gente vê, por exemplo, alguns se especializando em contratos em proteção de dados. Então, ele pega todo o background dele anterior, né, na área civil, em contratos e tal, e leva para a proteção de dados. A gente vai ter muito isso também, a expectativa é que se tenha um crescente na área de indenizatória também, com reclamações de titulares de proteção de dados. Então, também para quem trabalha em consumidor, esse background também vai ser muito útil se você focar em proteção de dados. Inclusive, assim, o direito do consumidor, ele é colocado expressamente na Lei de Proteção de Dados como algo que deve ser atentado na atuação em proteção de dados. Então, o direito do consumidor, ele tem um valor muito importante em proteção de dados. E a outra coisa, assim, que eu acho importante falar como área de futuro é que ela abre novas oportunidades, como eu falei brevemente antes, mas abre também novas funções. Há profissões que serão criadas ou que já estão sendo criadas porque estamos começando a exigir, a trabalhar com proteção de dados. Um exemplo deles é o do encarregado, o DPO, como se chama na Europa, né? Mas a gente vai falar disso um pouquinho depois. E essas novas funções,
elas serão criadas não apenas dentro do direito, mas em diversas outras áreas. A gente tem áreas sendo criadas também dentro da segurança de informação, dentro da tecnologia, em relação à proteção de dados que até então não existia. Às vezes são funções, às vezes são focos, né? São especialidades, são subespecialidades que vão sendo amadurecidas com essa nova área. E aí, para vocês entenderem um pouquinho da LGPD, ou pelo menos de a sua trajetória até hoje, eu trouxe uma linha do tempo, assim, com alguns marcos importantes para ela, né? A gente começa a discutir proteção de dados no país de uma forma mais direcionada, né, a uma lei mesmo, com uma primeira consulta pública que a gente teve no Ministério da Justiça em 2010. Né? Aí, em 2012, a gente teve o primeiro projeto, depois vários projetos foram recebidos, esses projetos eles foram unificados de alguma forma e se transformou hoje na nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Alguns movimentos aceleraram, principalmente em 2018. A gente teve questões que fizeram balançar, mexer um pouco, sacudir, para entender que realmente aquela lei de proteção de dados precisava ser aprovada e a gente precisava levar ela com seriedade. Alguns fatos eu coloquei aqui, mas são muitos, tá? São várias questões que levam à aprovação dessa lei. Alguns é o escândalo do Cambridge Analytics, né? Que, assim, é um fato bem interessante, mas eu acho que não cabe aqui nesse momento, senão a gente perderia muito tempo falando dele, mas quem tiver curiosidade, eu acho legal pensar um pouco em como a proteção de dados ela pode interferir na vida, no dia a dia e nas decisões, né, do titular, da pessoa. A gente teve a entrada em vigor do regulamento europeu, que aqui eu coloco como a sigla GDPR. A gente teve o acordo firmado do Brasil com o CDE, e um dos requisitos que a OCDE trouxe para esse acordo foi a aprovação da nossa lei. E aí a gente tem a nossa lei, que entrou em vigência no ano passado, e depois que ela entrou em vigência, a gente teve a criação da NPD, em seguida, a criação da NPD foi em novembro, e a gente ainda tem uma questão, entre várias, na verdade, mas uma questão, assim, bem importante, que é a aplicação de multas pela NPD, que ela só poderá ocorrer a partir de agosto deste ano, 2021. Eu digo várias pendências, porque a nossa LGPD trouxe um sem número de pontos que ainda precisam ser regulamentados ou precisam de orientação a partir da NPD, né? Na NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente tem lá, a gente mapeou dezenas e dezenas e dezenas de pontos que a gente precisava ou produzir guias, ou apenas alguns esclarecimentos, alguns enunciados, ou a própria regulamentação. E disso aí eu falo um pouquinho mais à frente. E aí a gente vem, né? Quais são os desafios da advocacia? Eu acho que um grande desafio foi o que eu comecei a falar, que é a ausência de cultura de proteção de dados. Quando a gente não tem cultura em proteção de dados no país, a gente tem pouca valorização para isso, né? A gente tem pouca acreditação para isso. Um dos papéis da NPD fomentar essa cultura em proteção de dados. Mas essa cultura em proteção de dados, a NPD não vai conseguir sozinha. Ela precisa de um movimento que venha de todos os lados, que levem ao caminho da proteção de dados. Então, a gente tem que ter o envolvimento de nós, cidadãos, a gente tem que ter o envolvimento da academia, a gente tem que ter o envolvimento de diversos órgãos públicos, como aqueles órgãos de consumo, como os órgãos fiscais, né, as instituições e os organismos investigativos, policiais, tem que ter o Ministério Público. E uma coisa que eu consigo ver é que desde que a LGPD entrou em vigor, esse movimento se intensificou. A gente vê que, de fato, o Ministério Público fala mais, a Senacom fala mais em proteção de dados, a academia fala mais em proteção de dados, as pessoas falam mais disso, a imprensa fala mais disso.
Então, a gente vê que esse crescimento, ele já teve, assim, já passou uma marcha bem relevante e ela já está em um andamento que não vai ter mais volta, tá? A proteção de dados é uma lei e uma coisa que muita gente pergunta se de fato vai pegar. Gente, eu acho que ela agora já está no caminho sem volta. A gente já tem um envolvimento, já tem um comprometimento de diversas esferas do nosso país para que a gente leve essa lei com seriedade, para que a gente tenha uma cultura em proteção de dados, para que as pessoas tenham consciência dos seus direitos, da sua autodeterminação informativa em relação aos seus dados, que elas questionem por que ela está dando aquele dado, que elas questionem se determinado site ele é seguro ou não, se determinado link deve ser clicado ou não, e diversas outras questões que a gente... Cada ponto desse aqui, eu fico pensando que se a gente falar, a gente levaria aqui 3 semanas para falar só de filosofia, de questões que interferem em sociologia, na vida, né? Mas, mudando um pouquinho, o outro desafio que eu vejo, que, por um lado, é uma coisa que, assim, é uma vantagem, né, de quem trabalha com proteção de dados, por outro, também é um desafio, porque essa interdisciplinaridade vai exigir que o profissional, ele de fato procure novos conhecimentos, que saia dessa questão das leis, dos regulamentos e do ordenamento jurídico. Ele vai precisar entender um pouco, pelo menos noções, né, de segurança de informação, de tecnologia, vai precisar estar atento, muitas vezes, a novas ferramentas que contribuem à proteção de dados, né? Vai precisar, quando ele trabalha com proteção de dados, ele vai precisar entrar mais a fundo no negócio do seu cliente, para poder ele pensar no risco de o que vale a pena e o que não vale a pena, o que proteger e o que a gente pode pensar em trazer uma estrutura de salvaguardas, né? A orientação dos clientes hoje é um grande desafio, como eu mencionei no começo, porque muitas vezes o cliente ele não entende, ele não sabe o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Muitos advogados não sabem. Então, imagina os clientes, né? E você falar para uma pessoa que não acredita, que não entende, que acha que é mais uma burocracia, é uma dificuldade bem relevante. Mas eu acho que um caminho interessante quando você fala com o cliente é de mostrar que isso é uma oportunidade para revisitar os fluxos, né? Para revisitar os processos da empresa, para verificar questões que podem refletir, inclusive, em economia, que é, por exemplo, guardar menos dados, tornar o fluxo eficiente e talvez a gente ter menos custo por conta desse fluxo mais eficiente. É que a sua empresa, ela tem, ou a organização, ela tem condições de ser mais segura, de ser mais ética, de ter uma reputação melhor, de ser mais transparente. Então, eu acho que o convencimento com o cliente, ele pode ir por aí. E um outro desafio é que, muitas vezes, o advogado, ele olha para fora, né? Ele olha para as organizações e esquece de olhar para o próprio escritório, que trata um sem número de dados lá e que precisa de adequar, né? Então, o escritório, ele trata dados das pessoas que trabalham internamente e ele trata dados dos seus clientes, ele trata dados dos representantes legais das pessoas jurídicas dos clientes, ele trata dados dos clientes. Então, realmente assim, o escritório precisa ter uma atenção muito grande para a proteção de dados pessoais, porque isso vai refletir até na adequação do seu cliente. Se a gente pega uma empresa, uma grande empresa, contrata um escritório, ela vai necessitar e ela vai exigir, talvez não no curto, mas pelo menos no médio prazo, que todos os fornecedores da cadeia elas estejam adequados. Porque imagine, a empresa ela está toda adequada, mas se o vazamento de um dado, um incidente de segurança ou qualquer outra coisa assim,
sair a partir de um fornecedor seu, como, por exemplo, de um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, ou de qualquer outro fornecedor, a responsabilidade ela vai recair também nessa empresa grande que contratou o escritório, etc., e a depender, claro, de contratos, salvaguardas e de outras questões, mas o que interessa é que, quando a gente fala que a empresa ou a organização só vai estar adequado se toda a cadeia estiver, é por conta disso. Ela não pode ter um furo aberto mais embaixo. Então, o escritório ele vai estar dentro dessa cadeia. E a gente pensa, poxa, mas processos judiciais, a maior parte já está lá, né? Já é público. Acontece que a LGPD ela também se aplica para os dados publicamente acessíveis. E essa questão do que é público, do que não é, ela precisa de uma maturidade maior para a gente poder definir, né? Seja algumas regulamentações do que de fato é público no processo judicial, através do CNJ, e outras regulamentações paralelas para a gente poder entender isso. Mas uma coisa é que, independente disso, dados publicamente acessíveis, eles também estão sob a tutela da Lei Geral de Proteção de Dados. E eu tenho certeza, assim, como advogada, que vocês muitas vezes recebem muito mais documentos, que vocês recebem comunicações por e-mails ou instrumentos que vocês não usam também nos processos judiciais. Então, isso fica no escritório e necessita de uma guarda específica, né? E claro que, se o escritório estiver adequado, vai revelar o nível de maturidade, vai revelar o nível de segurança do escritório, vai revelar o nível de seriedade ética do escritório. Então, isso, como a gente vende para o cliente como uma coisa boa, a gente tem que olhar que isso também é uma coisa boa para o nosso escritório, né? Então, a gente tem que pensar que a adequação do escritório também vai revelar o nível de maturidade dele. Eu trouxe aqui, tá, alguns pontos de adequação que a gente precisa observar. Aqui não é uma regra mágica, aqui não é ensinando como se fazer adequação, até porque eu acho que a adequação varia muito a partir do segmento, a partir do negócio, a partir da estruturação da própria organização, mas eu só coloco, assim, alguns pontos para a gente dar uma olhadinha, assim, para a gente atentar, né? Que é assim, quando a gente fala que a gente não tem cultura em proteção de dados, a gente tem que pensar que muitas vezes quem trabalha no nosso escritório também não tem. Então, quem responde os e-mails muitas vezes não tem, quem é responsável pelo sistema muitas vezes não tem, quem é responsável pela contabilidade muitas vezes não tem, às vezes o próprio advogado não tem. Então, o ponto de partida, seja de quem quer que seja, um escritório de advocacia, uma grande empresa, um órgão público, ele precisa partir da conscientização. É explicar, em termos gerais, o que é a lei, o que ela significa e focar na conscientização, estabelecer regrinhas, e assim, eu coloquei aqui designar o encarregado de dados, e aí eu já sei que vem a grande pergunta, encarregado para o escritório, vai ou não vai, enfim. Mas, por enquanto, o que a gente tem na nossa lei é que o encarregado ele deve ser designado para todas as empresas. Isso pode ter uma alteração em regulamentação? Pode mesmo, tá? Até porque a lei deixou claro que isso pode mudar a depender do volume de dados, do porte da empresa e diversos outros fatores. Então, mas de toda forma eu resolvi trazer isso aqui porque eu acho que a função do encarregado ela é uma função assim muito importante, porque ela orienta, ela além de ter essa interlocução com os titulares de dados, porque ela recebe as reclamações dos titulares de dados, ela toma as providências, ela executa muitas vezes, ela recebe as solicitações dos direitos dos titulares de dados, ela também tem uma interlocução com a ANPD que ela recebe, né, as notificações, ela toma as providências. Ele é fundamental para a adequação, porque ele tem que pensar em todo esse sistema, em titular de dado, em ANPD e em organização.
Então, ele tem a função de orientar a própria empresa, a própria organização. Então, eu acho que a figura do encarregado de dados é sempre muito importante. E é claro que tem outras formas de realizar essas funções do encarregado, mas de toda forma eu trouxe aqui, tá? Uma coisa legal também que pode ser útil é você fazer um mapeamento dos dados que você acha que tem mais riscos, ou de todo o fluxo de dados, como o dado entra, quais os documentos, né, que você recebe para o dado entrar, se você envia para mais alguém, se você tem, por exemplo, correspondentes, quem tem acesso a esses dados, quanto tempo você permanece com esses dados no seu escritório. É você fazer um mapa, né? É você fazer uma foto de como está esse fluxo de dados. A partir daí, você pode notar alguns excessos, alguns equívocos. A partir daí, você começa a pensar em bases legais, em como você pega cada dado e se existe uma base legal para classificar aquele dado. E daí você consegue fazer, talvez, uma melhor análise de quais são os pontos em que você precisa adequar, né? E, claro, isso passa por uma revisão de todos os seus contratos também, porque e de estabelecimento de responsabilidades, né? Seja perante seus clientes, seja perante sua própria cadeia de fornecedores. E, claro, tudo isso não seria, não teria uma eficácia se a gente fizesse tudo isso e não estabelecesse métricas para depois ficar olhando, para depois ficar revisando se tudo que você estabeleceu, todas as regras que você estabeleceu de fato vão funcionar ou não vão funcionar. Se não funcionar, o que é que você faz? Se tiver um incidente, o que é que você faz? Então, esse estabelecimento de métricas, eu vejo como assim, um ponto que você já está um pouco cansado depois de todo esse projeto, todo esse processo, mas é um dos pontos mais relevantes, porque é o que vai garantir a longo prazo essa adequação dentro do escritório, né? E aí eu coloquei alguns pontos aqui, assim, dentro de toda a lei, né? Alguns pontos que eu acho que eles são mais evidentes para a gente falar. A gente tem um processo judicial ou a gente tem um cadastro de um cliente, a gente tem que pensar todos aqueles dados que a gente está pegando, ou de um funcionário, todos aqueles dados que a gente está pegando, eles são realmente necessários? Será que a gente também não está incorrendo em excessos quando a gente recolhe e coleta esses dados? A gente tem que pensar na finalidade, né? Esses dados, a gente pensa na necessidade também a partir da finalidade, né? Para o cumprimento da finalidade, ou seja, vamos pensar num contrato de um funcionário. Todos aqueles dados que eu peguei, eles são realmente necessários para o contrato com aquele funcionário. Então, a gente tem aí a necessidade e finalidade, e a gente tem a adequação, que é o tratamento adequado para aquela finalidade. Qual o tratamento que a gente tem dado? Quantas pessoas têm acesso? Você tem aqueles arquivos salvos em que qualquer pessoa do seu escritório pode ter acesso? Então, a gente tem que pensar nisso aí também, em como estabelecer esses controles, quem teria acesso, em diminuir essa visualização de dados de todo mundo por qualquer pessoa. A gente tem que pensar também que, não sei, mas eu tenho a impressão de que o escritório ele tem mania de guardar processos e dados pelo resto da vida, né? E a gente tem que pensar que dado ele não deve estar com a gente pelo resto da vida, ele tem tempo certo. Não é que acabou o processo, a gente tem que finalizar. Não é isso, né? A gente, por exemplo, pode guardar pensando em prescrição, a gente pode pensar em ação rescisória, a gente pode pensar numa série de questões por exemplo, em contrato com o funcionário, a gente também pode pensar ao final do contrato, a gente precisa guardar pelo prazo prescricional trabalhista, mas tem que ter uma lógica nessa guarda, tem que ter um fundamento nessa guarda de dados, ela não pode estar indefinida. E aí eu coloquei assim, quais as vantagens? Porque assim,
tão penoso também, né? Você se adequar, e aí, quais seriam as vantagens, né? De você se adequar e de você vender essa adequação para o seu cliente, de você orientar essa adequação para o seu cliente. Quando eu falo em vender, não é uma coisa assim, vou pensar em lucro e ponto, mas assim, como você consegue passar a mensagem? Essa é a grande questão. E aí, assim, eu falei de algumas, então eu vou passar mais rápido aqui, que é a otimização das atividades e gestão dos dados. É, é uma oportunidade de você estabelecer, de fato, uma governança corporativa, de você estabelecer uma cultura em que todos da organização que você está orientando ou da sua própria começarem a pensar em proteção de dados, porque a partir do momento em que você discutir todo o fluxo de dados dentro da organização, isso vai passar por todo mundo, isso vai passar pela recepcionista, isso vai passar pelo estagiário, isso vai passar pelo gerente, isso vai passar por todo mundo, então todo mundo acaba tendo que refletir, acaba tendo que pensar com a cabeça de proteção de dados. Então, isso ajuda nessa nova governança, nessa nova cultura de proteção de dados que você pode estabelecer dentro da sua organização. E é claro que, vejam, gente, se a gente tem hoje uma quantidade não tão relevante assim de empresas que tenham essa adequação, essa conformidade, evidentemente que aquelas que têm, elas disparam sob o ponto de vista de reputação e confiabilidade, né? A gente tem exemplos no mundo todo que quando a gente começou a ter leis em diversos países, a gente viu que empresas que deixaram para depois, elas também ficaram para trás. Porque os clientes começaram a ver que as empresas mais sérias eram aquelas que, de fato, estavam adequadas e que iniciaram essa adequação e saíram à frente. Então, principalmente quem trabalha com o consumidor, quem trabalha com clientes, que são outras empresas também, né? Mas que, de toda forma, tem dado que os representantes dessas empresas são pessoas físicas, elas começam a passar a imagem de que elas são sérias, de que elas são éticas e que você está seguro contratando com elas. A outra vantagem é que viabiliza mercados internacionais, e aqui eu falo para orientar o cliente no sentido de que, se ele está adequado, ele vai conseguir entrar no mercado e no comércio exterior. Se ele não está adequado, ele não vai conseguir. Impossível, porque, aliás, vai conseguir, claro, com países que não tenham uma proteção de dados já estabelecida, né? Uma visão nesse sentido. Mas hoje a maior parte dos países já estão, como a gente pode ver, né? Principalmente países que mais negociam, né? Então, assim, esse, inclusive, foi um dos motivos para a LGPD ter sido aprovado, porque a Europa virou um requisito para negociar também com a Europa que o nosso país tivesse organizações que estivessem já adequadas, que o nosso país tivesse uma lei que viabilizasse isso. E, evidentemente, que isso impulsiona a competitividade das empresas. Quando a gente pensa mais em proteção de dados, quando a gente pensa mais em estabelecer métricas para garantir a proteção de dados, quando a gente pensa em modernizar os fluxos, a gente começa a ter empresas que no futuro estarão um pouco mais niveladas e isso vai, claro, impulsionar a competitividade entre elas. E agora, no presente, isso impulsiona no sentido de que quem corre à frente chega primeiro e também consegue garantir o seu espaço, né? Então, assim, diversas são as vantagens para você levar para o seu cliente. Aí a gente vê assim, aí pergunta, e se não me adequar, o que é que acontece comigo? O que é que o advogado responde nessa hora, né, para o seu cliente? Eu trouxe algumas coisas aí, a primeira delas é o custo reputacional, que é em relação a tudo isso que eu falei antes. A gente tem custo financeiro também, porque se uma organização ela tem um incidente de segurança ou uma outra questão qualquer referente à proteção de dados, ela vai ter que tomar atitudes imediatas
e ela vai ter um custo financeiro imediato, ela vai ter que contratar ferramentas imediatas, profissionais de urgência de forma imediata, e ela tem esse custo financeiro imediato sem pensar em toda a construção do fluxo que ela vai ter que fazer depois também. Então, assim, a gente tem um custo financeiro bem relevante se você não seguir o caminhozinho de pensar em toda a empresa de uma vez. Custos regulatórios, esses custos regulatórios talvez sejam até custos que já estão começando a bater na porta das organizações. As multas da NPD, elas só virão em agosto de 2021, mas a gente já tem aí PROCONs autuando, a gente já tem aí autoridades investigativas, como as policiais, começando a olhar, né? A gente já tem o Ministério Público também entrando com ações judiciais. Então, a gente já começa a ver titulares de dados entrando com reclamações em órgãos administrativos. Então, esses custos regulatórios, a partir desse sistema de fiscalização, ele já está começando a bater porta. Então, a gente já tem uma perspectiva um pouco mais imediata dele, e é bom que isso seja passado para o cliente. Claro que custos judiciais também, né? Vamos pensar aqui no Código de Defesa do Consumidor, que quando entrou em vigor, a gente não tinha uma internet tão evoluída, a gente não tinha uma velocidade de passagem de informações tão evoluída. E muita gente achava, o Código de Defesa do Consumidor não vai pegar, o Código de Defesa, o consumidor ele não tem consciência do seu direito, o consumidor ele não sabe exigir o seu direito, tudo isso se colocava, e mesmo assim o Código do Consumidor entrou em vigor e está aí. E a gente vê que hoje a maior demanda no judiciário é decorrente do direito do consumidor. E quando a gente tem uma lei de proteção de dados que estabelece novos direitos para consumidores e titulares, no mundo da internet, em que as informações correm muito mais rápido, há uma expectativa natural de que se haja uma demanda judicial, arbitral e administrativa decorrente da proteção de dados. Então, já iniciou, inclusive, agora, uma lentidão um pouco maior do que em relação a esses regulatórios, mas eu acho que talvez isso seja uma questão de tempo, né? Assim, abarrotar o nosso judiciário não é algo que eu acho que ninguém aqui deseja. Demandas habituais, talvez vulgarizem um pouco alguns desígnios legais, mas uma coisa é certa, o titular vai ter consciência do seu direito muito mais rápido do que teve com o consumidor, e todo o sistema regulatório, e a NPD já vem falando com diversas agências e tal, isso vai ser mais rápido. E essa demanda judicial, ela pode ter um crescimento razoável decorrente de proteção de dados. E aqui, se por um lado é o custo, né, para o cliente, para a organização, também é uma oportunidade para o advogado, não é algo que ninguém deseja, assim, esse aumento exponencial, mas, de toda forma, o cliente vai precisar de um advogado para defendê-lo nisso aí. E aí, falando só um pouquinho da NPD, né, como representante aqui dela, só para vocês entenderem o que é a NPD, né, ela é a autoridade que veio para zelar pela proteção de dados. Ela veio para ser a última palavra na interpretação da LGPD. Esse é o ponto central da NPD. E dentre as suas principais funções tem a de levar orientação para as pessoas e para as organizações, a de regulamentar os diversos pontos, a de fiscalizar, a de sancionar. E aqui a gente tem sanções que são bem pesadas, viu? Porque, assim, muita gente fala, vai ter a multa de 50 milhões. A multa de 50 milhões, ela é bem relevante, principalmente porque ela é por infração. Mas ela está limitada a 2%, né, do faturamento do grupo econômico, mas há sanções que são mais gravosas. E se você observar, assim, normalmente no nosso ordenamento jurídico, a gente vê o estabelecimento de sanções que vai
do mais leve ao mais pesado, né? E aí começa a advertência, tal, multa, e aí depois começa o mais pesado, que chega até a impedir o tratamento, a operação ou a atividade de tratamento de dados. Então, imagine, ou a suspensão também, né? Imagine, por exemplo, pensar que numa empresa aérea, de aviação e tal, se ela passar um dia sem conseguir coletar dados, sem conseguir trabalhar com dados, sem conseguir verificar dados de seus clientes, isso é um transtorno absurdo, é muito mais penoso do que uma multa. Então, há, de fato, a possibilidade de impacto na operação da empresa, né? E é por isso que essas empresas maiores e que trabalham com dados, elas já estão correndo para isso aí. Em regulamentação, uma coisa importante aqui para falar é que a ANPD, ela tem tentado ser o mais transparente possível. E mesmo não sendo obrigação dela, ela divulgou, né, a sua agenda regulatória. O que é isso? Ela divulgou quais pontos ela pretende regulamentar primeiro. Isso ajuda, porque quem quer participar desse processo de regulamentação consegue iniciar os estudos, consegue iniciar as pesquisas, consegue trazer contribuições para isso, as organizações diretamente impactadas por aquela organização começam a ficar mais atentas, e isso cria um sistema de transparência e de segurança jurídica, né? Já foram iniciados alguns pontos, né, de regulamentação que vão impactar na vida de muita gente. Um deles foi para as micro, pequenas empresas, startups e pessoas físicas que trabalham com dados sem fins econômicos, já iniciou, né? É engraçado interessante que muita gente, como assim pessoas físicas, né? Porque a LGPD, ela se aplica a dados pessoais, mas também a dados pessoais tratados por outras pessoas físicas para fins econômicos. Então, isso se aplica também a elas. Além de microempresas e pequenas empresas, médias e tal, todo esse sistema de PMEs, a regulamentação ela também deve atingir startups, né? A gente tem um crescimento muito grande nesse nosso mundo aí de digitalização, de startups, e que vem sendo essencial para o crescimento de diversas organizações, porque elas desenvolvem novas tecnologias, é um mundo de criatividade que é muito interessante. A outra coisa é que, assim, é colocado como papel da NPD, e vejo que isso é interessante, como papel mesmo, a atuação em conjunto com outros órgãos. E isso a NPD ela já iniciou, né? Eu não sei quantos viram aqui, mas na última semana nós estabelecemos um acordo de cooperação técnica com a Senacom, que é a Secretaria Nacional, né, de Defesa dos Direitos dos Consumidores. Por quê? Porque a gente pensou assim, olha, a gente precisa dar mais segurança jurídica para todo o nosso ordenamento, para todo mundo que é impactado, né? E a LGPD impacta todos, porque, assim, todas as organizações trabalham com dados, praticamente, né? Assim, é difícil você imaginar uma organização que não trabalha com dados. Porque, no mínimo, você tem um funcionário, se você não tiver um funcionário, você tem o seu cliente, e o cliente, mesmo sendo pessoa jurídica, tem um representante legal, que é uma pessoa física. Então, assim, a LGPD acaba atingindo todos. E aí a gente tem diversos PROCONs também trabalhando em proteção de dados, e que isso ajuda bastante, né, na exigência e tal da LGPD, mas a gente precisa ter como é que eu posso dizer? A gente precisa ter interpretações mais padronizadas, interpretações que de fato tenham um consenso e que o Brasil todo possa usar a mesma interpretação, né? E isso vai fortalecer para a segurança jurídica, como vai ajudar na capilaridade também, porque a Senacom hoje, ela tem condições de atingir muita gente, assim, ela tem diversos órgãos, né, que trabalham com direito, com a defesa do consumidor, né, não só PROCONs, mas diversos outros, e todo mundo aqui
já ouviu falar ou conhece alguém que já teve alguma experiência com o Procon. Então, assim, a capilaridade que isso fornece é muito grande. E a gente faz isso com segurança, com uma interpretação padronizada. Então, acho que isso aí foi muito relevante. A gente também vem trabalhando com agências reguladoras. Então, assim, alguns setores que são regulados, por exemplo, telecom, né, que trabalha com dados pessoais, com muitos dados pessoais, já vem trabalhando também com a agência referente a isso. A gente trabalha, já vem começando a conversar também com outras instituições, como, por exemplo, o CERT-PR, né, que é uma instituição hoje que é como se funcionasse o centro aí de incidentes de segurança do país, é responsável por analisar isso aí, e já está trabalhando numa cartilha junto com eles sobre orientação para os titulares decorrentes desse vazamento. Então, por isso que eu digo que, assim, a proteção de dados é um caminho sem volta, tá? Se todo mundo estiver envolvido, e parece que todo mundo começou a se envolver, ela vai ter uma corrida aí muito rápida, chegar no seu lugar muito rápido. Por enquanto, a gente ainda vai ter um assentamento das bases e tal, mas a coisa está correndo, né? E aí, assim, a gente pensa em... Trouxe aqui somente para a gente simplificar e pensar em algumas oportunidades, além de todas aquelas que a gente já veio falando até aqui, né? Além de demandas judiciais, de processos administrativos que a gente vai ter, olha, é importante pensar que o processo administrativo não vai ser só na NPD. O processo administrativo que envolva dados pessoais, ele pode também, como a gente acabou de mencionar, correr no Procon, correr em agências reguladoras, claro que com outras leis que interferem naquele processo, mas a proteção de dados ela vai estar em processos administrativos diversos, né? E além de processos judiciais e administrativos, vai aumentar assim tremendamente, ou pelo menos o expectativa, ou realmente é uma opinião, né? Que aumente uma consultoria jurídica para projetos de adequação, mas também decorrentes dele, né? A gente vai ter o ponto inicial, que são projetos de adequação, que eu digo, tá, gente, assim, é muito difícil um projeto de adequação que envolva só advogado. É muito difícil um projeto de adequação que envolva só profissionais de segurança de informação. Os projetos de adequação, e aí eu falo para advogado que quer trabalhar nisso, que pense em parceiros de tecnologia, que pense em parceiros de segurança de informação, no mínimo, tá? Porque, assim, o importante é que um projeto para uma organização grande, ele tem outros fatores, como quem trabalha com projetos de risco, com dosimetria de risco, com processos, e esses projetos de adequação é algo que deve crescer, né? É claro que para grandes e médias empresas, a gente tem um valor de mercado melhor, para pequenas empresas a gente vai ter um valor de mercado mais restrito, então também não estou dizendo aqui que será uma mina de ouro, não, mas é apenas um novo campo para se atuar. Implementação e contratos, né? Além dos projetos, assim, pode ter consultorias específicas, né, decorrentes de contratos. Depois de adequações, o que normalmente ocorre é a gente ter clientes que tiveram projetos de outros escritórios, de outros consultores, querendo entender se aquilo foi certo, se aquilo foi errado, ou se teve alguma questão, como se adequar, ou como modificar o fluxo a partir dos novos parâmetros que foram criados. Então, acho que essa consultoria ela vai ser constante, porque no nosso mundo hoje de internet, que muda muito rápido, que as ferramentas mudam muito rápido, as organizações vão ter que se adequar sempre, vão ter que esse caminho para revisitar sempre seus fluxos e ter a cabeça de sempre segura, sempre ética, sempre adequada, ela vai demandar uma consultoria um pouco mais constante. Coloquei com assessoria também em autocomposição. Ela não necessariamente precisa de um advogado, né?
Mas muitas vezes clientes, eles solicitam assessoria de advogado para isso, ou contratam advogado para falar em seu nome, para firmar, né, acordos diretos sem passar por processos judiciais e administrativos com os titulares. Inclusive, a gente observa que a LGPD ela estimula isso. Ela sempre fala que o titular deve procurar, por exemplo, a LGPD, se não satisfeita sua solicitação perante o agente. Então, você vê que assim, há um estímulo para que haja essa interlocução entre agente e titular. Então, assim, talvez a autocomposição ela seja uma solução para a gente evitar essa autodemanda de processos judiciais, né? E aí, por fim, além de tudo isso que eu falei, tem novas carreiras. Eu falei aqui do encarregado, né? Eu falei que o encarregado, entendi que ele era uma pessoa extremamente importante para a conformidade da organização. E quem é o encarregado, né? O encarregado, ele pode ser um advogado, o encarregado pode ser uma pessoa de segurança e formação, pode ser decorrente de uma outra carreira, de uma outra formação de graduação, mas o que é essencial? Que ele conheça, né, o ordenamento jurídico que envolva a proteção de dados, que ele entenda do negócio do seu cliente, que ele tenha noções de segurança, de formação, de tecnologias, que ele consiga pensar em gestão de riscos, que ele seja um bom interlocutor aí de crises com titulares, com a NPD. Então, veja que, assim, são muitas habilidades que vão ser solicitadas do encarregado. E também é uma nova oportunidade para o advogado. A gente vê aí que tem muitos cursos e tal, assim, esses cursos, eles não necessariamente preparam para ser um encarregado, porque você precisa de habilidades que são tão diversas que eu acho que, assim, vai ser necessário uma bagagem grande, que vai ser necessário você, de fato, ser muito curioso, muito interessado, para você ir atrás de todas essas habilidades, de todos esses conhecimentos, para você se formar um bom profissional. Encarregado é apenas um exemplo, tá, gente? Mas, assim, isso é uma nova carreira que se abre para o advogado, para o profissional de tecnologia e para outras carreiras também. E, assim, uma coisa que a gente tem expectativa é que novas funções também sejam criadas além do encarregado, né? As coisas, como eu falei, estão mudando muito rápido. E a visão, o foco em proteção de dados, ela vai ser necessária. Então, assim, vão se abrir novas funções, vão se abrir novas carreiras também a partir da proteção de dados. E é isso, a mensagem que eu queria passar para vocês, assim, muitas vezes a gente pensa, né, a gente tem dúvida se a nossa função, se o que a gente está fazendo, de fato, vai valer a pena, se os nossos estudos na nossa área que a gente está até então, que é uma área mais tradicional, vale a pena se esforçar. A gente vê que proteção de dados, de fato, vai trazer muita oportunidade, mas ela também vai exigir muita dedicação. Então, não é uma coisa assim de, é fácil, vou estudar lei e vou conseguir. Não, é necessário, como em todas as áreas, também muito estudo, muita dedicação, e muita gente já está correndo, tá, para isso. É claro que ainda tem muito espaço, porque é uma área que cresce vertiginosamente, mas é necessário correr também atrás disso, e não ficar só esperando para ver como é que vai ser. Então é isso, é a mensagem que eu queria passar para vocês. É uma visão de quem a vida inteira foi advogado e hoje está em outro lugar e achou que trazer essas questões podia ser interessante para vocês. Agradeço a todos que ficaram aqui no amanhã, né, para estar aqui online, e agradeço também muito à OAB pelo convite. A OAB sempre foi, sempre será a minha casa. Para mim também é uma honra estar aqui ao lado da Patrícia Peck, do Crespo, do Lapola, e de tantos outros aqui. Ter vocês assistindo aqui, eu acho que eu vi
perto de 500 pessoas aqui, procurando entender quais são as oportunidades e o que a LGPD pode trazer. Eu fico, assim, muito feliz de saber que, de fato, isso já está chegando na vida de vocês também, como chegou na minha de forma avassaladora. E, assim, só digo uma coisa, viu? Proteção de dados vicia. O pessoal do escritório da época falava, né, que chato, o tempo inteiro é proteção de dados, tudo envolve proteção de dados, tudo envolve proteção de dados. Quem trabalha com isso acaba vendo proteção de dados em tudo. Então, eu acho que vocês vão ser, como é que se diz? Multiplicadores, né, Nairane? E vão ficar viciados como a gente, né, Patrícia? Mas Bem, é isso, doutora gente, muito Nairane, obrigada. muito, olha, maravilhosa a sua fala, vale aquelas palminhas, né, que a gente dá aqui no virtual, né, adoraria. Agora, salva de palmas para a doutora Nairane, por favor, né, que acaba que no virtual a gente tem mais de 500 participantes, mas a gente não consegue ver todo mundo, mas agradeço. Sei do seu horário limitado, queria só aproveitar aqui para reforçar algumas coisas, porque alguns dos nossos participantes foram colocando umas questões que já eram até perguntas que nós tínhamos pensado, e a sua apresentação já respondeu muitas delas, né? A primeira, de que sim, a LGPD se aplica para a advocacia, para os escritórios, né? Então, sim, os escritórios têm que atender à legislação. Acho que é muito importante todos saírem daqui desse evento com essa clareza, e você, além de ter dito que o escritório tem que fazer o dever de casa para dentro, que é atender, são as oportunidades que a legislação traz, né, para quem está aí advogando. Uma questão que foi colocada por um dos participantes, que você já comentou, foi do DPO, né, dessa importância do encarregado. Claro que no futuro a autoridade pode regulamentar, né, outras questões do encarregado, mas hoje a legislação diz que todos têm que ter o encarregado, e sim, o advogado pode ser um encarregado, então é uma oportunidade de carreira, não é, Nairane? Que você colocou muito bem. É né? isso, Patrícia. A gente sabe que a realidade do Brasil é difícil, né? E que boa parte das empresas talvez não consigam ter uma função, uma nova função, um novo funcionário, né? Encarregado, ou um novo fornecedor, que pode também ser prestador de serviços. Por enquanto não tem nenhuma vedação a respeito disso, né? A gente sabe que às vezes é muito difícil para as empresas contratarem micro e pequenas empresas, em especial, às vezes até pequenos escritórios também de advocacia, de contabilidade. Então, a gente sabe dessa dificuldade. Por enquanto, a lei exige de todos, isso vai ser objeto de regulamentação, né? Mas, por enquanto, é isso que a gente tem. Sim, e aí até o Marcelo Crespo tinha ficado com uma das perguntinhas que foi muito colocada por todos, que é esse ponto que você acabou de dizer, né? A intenção da autoridade ter esse olhar, né, Crespo, das pequenas empresas, né, que nós tínhamos direcionado. Não sei se você quer colocar rapidamente, que eu sei que a doutora Nairane já vai precisar sair. Eu não quero tomar o tempo da Nairane, a gente sabe que ela tem horário, mas existe sim uma preocupação muito grande do mercado, de pequenas e médias empresas, de como que poderá ser, inclusive, a fiscalização e adaptação para elas. Muito você já trouxe aqui, é claro que a gente precisa considerar o porte das empresas, mas também não podemos desconsiderar o texto da lei, né? Alguma coisa diferente do que está na lei precisa ser uma outra lei para mudar, a NPD não pode avançar em cima do texto da lei. Como é que você enxerga isso para um médio prazo? A gente vai conseguir tratar de forma mais destacada as pequenas e médias? E os escritórios pequenininhos, né? Porque outro dia uma pessoa disse assim, PEC, mas eu sou unipessoal, eu sou só eu do escritório, eu vou ter que ser um encarregado, eu vou ter que ser tudo, só para a gente deixar essa reflexão para o nosso setor. Olha, Marcelo, eu acho que eu respondo a tua pergunta, assim, trazendo a reflexão que a NPD teve no sentido de por que começar pelas pequenas e médias empresas, né? As pequenas e médias empresas hoje, elas refletem mais de 90% dos nossos CNPJs, tá? Fora isso, a gente tem as startups, as sociedades civis, as pessoas físicas. Então, assim, a gente tem um número gigante de empresas que teriam muito mais dificuldade de se adequar. E a gente pensou como criar mais eficiência, como criar mais eficácia para a nossa lei, como a gente consegue proteger melhor o nosso titular, né? Porque imagine, se as empresas não conseguirem se adequar, o titular continua desprotegido.
Os direitos titulares, eles já são exigíveis, eles já são executáveis. O titular ele já pode pedir que se cumpra o seu direito. Mas o que acontece é que, normalmente, as empresas não têm condições de atender. E aí a gente tem que dar essa condição, sabe? Eu acho, foi por isso que a gente pensou assim, vamos começar pela grande massa, porque as grandes empresas, elas já sabem que não vai ter boquinha. Então, elas já estão aí, correndo, caminhando. Mas as pequenas empresas ficam, poxa, já que é tão penoso assim, às vezes elas nem começam, porque acham que é muito penoso. E aí foi por isso que a gente resolveu partir, a partir disso, para levar o recado, olha, a gente se preocupa não é só com o grande, a gente se preocupa com o pequeno, e assim a gente protege o titular. E aí veio uma pergunta aqui que eu li rapidamente aqui, alguém pergunta, mas me preocupa essa flexibilização extremada de regras para micro e pequenas empresas? Preocupa a gente também, tá? Porque a gente não quer fazer algo também que seja tão flexível assim, que acabe tirando a LGPD do centro. Não é isso, gente, não é isso. Inclusive, a própria lei, ela já trouxe alguns requisitos, né? Ela trouxe o porte da empresa, ela trouxe o volume de dados e a escala de tratamento. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa startup, a gente tem startups que com 2 pessoas controlam milhares e milhares de dados, né? Então, será que para ela a gente pode flexibilizar igual para uma loja que o dono é o próprio funcionário e não tem mais nenhum outro funcionário, que só faz vender roupa e tal? Será que as regras são as mesmas para essas duas? Claro que não, né? Assim, o grande desafio vai ser conseguir encontrar como a gente colocar esses pesos de forma harmônica, né? Não vai haver uma flexibilização completa, gente, tudo pode, não é isso. E é por isso que eu sempre falo, assim, sempre que eu tenho oportunidade de falar de micro e pequenas empresas, eu sempre falo, gente, tem muita coisa que dá para começar a fazer. Não esperem a regulamentação, saiam na frente, porque o que vocês podem fazer, façam. Tem muita coisa que a gente consegue, olhando para dentro da empresa, já executar. Então, e assim, a maior parte da lei já está lá. É apenas um pedaço que depende de regulamentação. É apenas esse pedaço que pode haver alguma flexibilização, mas a maior parte vai ser igual, né? Assim, pelo menos os conceitos, os princípios, a lógica, ela vai ser igual para todo mundo. Muito obrigada, doutora Nairane. Sabe que eu até me comprometo, nós nos comprometemos, pode contar sim com a OAB aqui em São Paulo, em colaboração com a autoridade. Estive também conversando com a doutora Miriam, assim, para a gente poder fazer esses esclarecimentos, podemos estar ajudando em emitir notas, para explicar mais sobre controlador, operador, também é uma dúvida que a Aline, o Darcy, o Cauê, Lucas, todo mundo ficou colocando essa dúvida, que eles dizem assim, mas o escritório é controlador? É operador? Aí saiu aquilo do CFM, então fica assim, não sei por que aqui no Brasil você é tão estudiosa, você tirou suas certificações da ICSIM, lá fora você olha o GDPR, ninguém teve todas essas dúvidas de quem era o controlador e operador, e aqui no Brasil, eu não sei o que a gente aconteceu conosco, da redação da lei, que o pessoal acha que o operador é quem opera, não sei o que é que acontece, eu não sei se você gostaria só de fazer um último comentário para você poder fazer aqui o encerramento da sua participação, a gente vai continuar um pouquinho mais com os participantes, se agradecer, mas se quiser terminar com essa pergunta seria muito bom, porque eu acho que talvez a gente devia ter detalhado um pouquinho mais. Acho que para nós aqui brasileiros, aquela explicação que parecia tão clara, né, do artigo 5º ali do controlador operador, e acho que não alcançamos, né? Quando a gente fala de legislação, a letra da lei não alcançou, agora a gente está precisando que a autoridade nos ajude. Patrícia, eu penso assim, eu acho que essa interpretação, essas dubiedades, assim, essas coisas, elas vêm mesmo nesse momento de conformação da lei, sabe? E essas discussões, elas têm a sua importância, né? Às vezes a gente se assusta, poxa, mas como assim o órgão público colocando lá um servidor como operador, né? Isso é bem interessante, né? Mas, assim, isso parte, eu acho, de um olhar fixo na lei e de uma interpretação, às vezes, de um artigo que não é teleológica em relação a toda a lei,
né? Quando a gente pega lá e lê a letra da lei, que fala que o operador é aquele que vai realizar o tratamento, e a gente pensa no nome operador, porque para muitos técnicos, não é operador, é quem opera de fato. Às vezes a gente tem o que aparenta ser uma interpretação imediata, lógica, mas de lógica. Eu não vejo, eu tenho dificuldade de entender a lógica dessa interpretação. E por quê? Se você pensar em todo o sistema da LGPD, você vê que cria também obrigações e responsabilidades. Então, num determinado fato, quem vai responder é o funcionário ou seria a pessoa jurídica que estava prestando serviços? Para mim, parece muito mais lógico que seja a pessoa jurídica, né? E outra, assim, a gente, quando eu falo que proteção de dados é algo multidisciplinar, interdisciplinar, que depende de uma visão muito mais ampla do que está na lei, esse é um exemplo clássico. A gente tem que pensar como funciona a proteção de dados também no mundo, né? A nossa lei, ela foi inspirada no regulamento europeu. E como você bem falou, lá não teve nenhuma dúvida, assim, foi criada no início e tal, essa figura do operador, principalmente por causa das nuvens e tal, porque eles têm um papel relevante em todo o sistema aí de tratamento e proteção de dados. E a gente tem que pensar que esse conceito ele foi ampliado para outros prestadores que realizam um tratamento em nome, né, do controlador, e essa é uma interpretação que é usada em praticamente todo mundo que tem já a lei de proteção de dados. Então, quando a gente vê que há uma estrutura que tem uma lógica própria, e quando a gente pensa na lei com as responsabilidades, com obrigações, com novos direitos e conceitos e finalidades, enfim, como a gente atinge, de fato, a proteção de dados, a gente vê que o operador ele não pode ser o estagiário do escritório, né? Mas isso que pouca coisa a gente pode falar de interpretação de lei na NPD, porque precisa de muito estudo, precisa claro, uma uniformidade de entendimento. Mas esse de controlador e operador, acho que foi o primeiro ponto que a gente começou a discutir. E você vê que, assim, quem tinha bagagem mais técnica, às vezes defendia alguma coisa nesse sentido, mas depois de a gente analisar teleologicamente, né, tudo, né, todo o sistema de proteção de dados, o que envolvia, o que influenciava a nossa lei e como a nossa lei conseguia atingir melhor os seus objetivos e suas finalidades, a gente pode ter muita tranquilidade, assim como você tem, Patrícia, como você bem falou aí, de que a figura do operador não é o técnico que está operando, mas é aquele que assume a responsabilidade de tratar o dado conforme instruções do controlador, né? Então, dando um exemplo aqui que talvez fique complicado, assim, essa explicação teórica sem pensar no exemplo. Bom, eu vou pensar aqui num cliente que tem, por exemplo, um escritório de contabilidade. Então, assim, o cliente, ele manda dados para o escritório de contabilidade, para o escritório de contabilidade passar a folha, etc. E tal. Então, nesse caso, o escritório de contabilidade vai tratar os dados a partir do entendimento, das orientações e da finalidade que o controlador dá para aquele tratamento, né? Então, é sempre a partir da finalidade que o controlador dá. Então, enquanto ele está atuando conforme essa finalidade dentro das orientações do controlador, ele é um operador. Eu acho que essa explicação, talvez com exemplo, fique um pouco mais claro para entrar na cabeça. Muito obrigada, Nairane. A gente está tendo muitos agradecimentos, parabéns, e todos aqui muito felizes com toda a sua apresentação, seus esclarecimentos foram muito ricos, o próprio material
Aqui o vice-presidente Lapola tinha também até uma perguntinha para direcionar, mas eu sei que o tempo, né, que você já tinha nos avisado, então, se o Lapola quiser fazer aqui um comentário ou dar uma finalização aqui com a doutora Nairane, né? A Carolina precisou dar uma saidinha, só para a gente poder fazer aqui a finalização da sua participação e agradecer de novo. E aqui todos colocando também nessa questão do controlador e operador, muito obrigada, acho que foi muito rico o seu exemplo, porque eu costumo dizer assim, gente, como é que alguém pode ser operador se você não achar o controlador, né? Logicamente. E dentro da mesma casa, né, a PJ vai ser o controlador e o funcionário vai ser o operador, como assim? Né? Aí a gente começa a viver aquelas questões que, vamos lá, não precisamos dificultar o difícil, né? Quando o assunto já é complexo, vamos simplificar. E eu queria parabenizá-la pela sua capacidade de simplificar, de falar com clareza. Eu acho que a autoridade, a NPD, e você como diretora lá, tem essa grande missão, né, de nos ajudar a orientar todas as instituições públicas e privadas com esse entendimento mais simples, mais claro. A gente precisa complicar o complicado, não é verdade, Nairane? Eu acho que isso que é o mais importante, né? E colaborar, acho que todos têm que estar em colaboração. Então, não sei se o Lapola está aqui. Ô, Lapola, não estou lhe vendo. Perfeito. Por favor, faça aí um comentário conclusivo com a doutora Nairane para ela poder nos deixar, né, para o seu outro compromisso. Tá bom. Bom, o comentário acho que não pode ser mais do que um agradecimento, porque, de fato, os temas que foram colocados aqui no nosso chat, pelo menos os que eu consegui tomar nota, todos foram de alguma maneira endereçados, especialmente essa questão de encarregado e operador, que era uma pergunta minha também, que também foi colocada no chat, mas que durante a apresentação ela, se não foi esgotada, porque a gente também não tem como esgotar todos os temas em tão pouco tempo, ela foi suficientemente endereçada, esclarecida. Concordo com o que a PEC colocou de a Nairane ter um perfil que corresponde muito bem ao que se espera da autoridade, como aquele que vai esclarecer, como aquele que vai trazer mais respostas do que dúvidas e vai trazer também tranquilidade. Foi importante na questão da tranquilidade ser esclarecido o porquê do foco nas pequenas e médias empresas. Então, justamente, não é para pegar quem tem menos condição, mas não é para pegar no sentido ruim, mas é para dar a mão para quem tem menos condição e caminhar juntos, porque, como foi colocado pela própria doutora Nairane, quem é grande sabe que tem uma autoridade que vai estar atrás dele, que vai estar fiscalizando e cumprindo o seu papel institucional. Então, dito tudo isso, acho que eu só termino com um agradecimento. Me parece também que uma questão que recentemente foi colocada na advocacia, que diz respeito à aplicação da LGPD aos escritórios, também foi esclarecida de uma forma bastante vertical, de uma forma bastante clara. Então, daqui para frente, doutora Nairane, conte com a gente como seus colegas de classe, conte com a gente como um órgão que também trabalha pela sociedade, representando a OAB enquanto membros dessa comissão. E, mais uma vez, obrigado pela sua presença em nome de toda a comissão, dos participantes da OAB e da sociedade civil também. Obrigada, Marcelo. Só dar uma informação aqui de primeira mão, a gente está preparando material para divulgar, tá? Sobre controlador e operador, para ver se a gente assenta melhor isso aí, para ver se tem menos confusão aí no mercado em relação ao controlador e operador, tá bom? Que bom. Obrigada. Obrigada, viu, gente? Para mim foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa manhã e ter tanta gente ouvindo aqui. Muito obrigada a todos. Perfeito, doutora Nairane, obrigada. Então, como presidente, né, a doutora Nairane vai precisar sair agora para outro compromisso. Muito obrigada. E nós aqui na comissão podemos continuar mais um pouco com os participantes, com algumas das perguntas que foram colocadas no Q&A, que aí peço aqui ao Lapola e ao Crespo que a gente possa ir respondendo. Aqui podemos pegar. Tem alguns que já foram respondidos ao vivo. Então, aqui Carol está de volta com a gente, tá? A Carol está de volta conosco? Maravilha, Carol. Então, vamos aqui nos alternar mais um pouquinho aqui com o nosso público. Eu abri aqui o Q&A, eu vi que a primeira pergunta da Andressa, né, sobre a implementação de empresas de pequeno porte, eu vou apertar aqui Answer Live, porque entendo que já foi respondida, né? Aí depois aqui nós temos a do Darcy,
que eu acho que também foi bem colocado aqui de controlador e operador, inclusive com um fechamento que a doutora Nairane disse que vai ser publicado um enunciado da autoridade a respeito de controlador e operador, para poder fazer esses alinhamentos. Então, entendo que também já foi, né? Aqui esse é um ponto interessante. Vamos ver quem aqui da executiva gostaria de responder à questão do André, né? Na opinião dos debatedores, pode ocorrer mudanças expressivas no fluxo de dados de partes, testemunhas, advogados num processo judicial? O advogado deverá ter mais cuidado quando junta provas documentais, por exemplo, eliminando ou anonimizando dados pessoais? Vamos lá, vamos debater um pouquinho aqui com a pergunta do André. Me parece, Peck, se eu puder começar aqui com as ponderações, que é um tema que a gente lembro de tratar nesse âmbito aqui, nós 4, no ano passado, e que sim, independente da fundamentação, certamente, independente da fundamentação, me refiro não necessariamente só por conta da LGPD, mas sim por direitos individuais, não apenas de privacidade, mas da informação própria. Certamente um advogado, quando junta, por exemplo, um imposto de renda de um fulano, de uma parte, de uma testemunha, num processo, ele já deveria, até mesmo antes da LGPD, até mesmo antes desse aculturamento que a gente vem passando, excluir dados, achurar dados que não dissessem respeito ao ponto, ao fato a ser esclarecido por aquele documento. Eu acho que a LGPD ela vai reforçar isso na medida que você vai estar expondo ainda mais a privacidade da pessoa, da parte da testemunha, quando fizer essa exposição desnecessária. Mas, de novo, eu estou até um passo antes de LGPD numa cautela que já deveria estar presente no nosso dia a dia. Algum outro comentário? Crespo, Caroline? Lembrando que ontem, né, a gente, fugindo um pouquinho, mas tentando ficar no tema, ontem a gente teve aquela decisão do portal Metrópolis, que foi condenado por ter publicado uma notícia jornalística e, no entender da magistrada, apesar da notícia jornalística, foram compartilhados ali dados da conta bancária de um dos investigados e se entendeu que isso foi excessivo. Então, acredito que esse entendimento é um primeiro que nós estamos vendo, pode colocar em risco a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, sim, mas é uma questão para nós analisarmos de que a minimização vai ser observada, arrisco dizer que ela vai ser observada pelo judiciário, independente da base legal. Então, precisamos ficar atentos com isso também. Eu ia complementar só um ponto, não sei se a Carolina quer aproveitar, porque o André depois complementou a pergunta com relação aos cuidados de segurança do judiciário. Entendo que o judiciário, como a administração pública como um todo, precisa também atender proteção de dados, mas ele coloca assim, como de repente poderíamos entender o direito de acesso do advogado a processos dos quais não é parte, né? Aquela questão do acesso, né, dos dados do judiciário, que tem até resoluções, iniciativas do CNJ com relação à proteção de dados. Inclusive, pelo que eu sei também, o próprio CNJ está alinhando com a ANPD um enunciado sobre essa questão, né, de dados abertos da justiça e proteção de dados relacionado ao atendimento do princípio da minimização. Mas não sei se a Carolina, que ainda não se manifestou aqui, gostaria de fazer algum comentário, porque nós aqui na comissão, gente, já temos respondido algumas consultas e a gente tem debatido muito entre nós aqui como que a gente harmoniza, né, o direito de acessar, né, ou a publicização, o dever de transparência com a proteção de dados, que exige a minimização, que a própria doutora Nairane colocou. Ela falou na fala dela, será que a gente não trata em excesso? Será que não é too much? Será que a gente também não junta coisa demais no processo? Não foi isso, Carolina, que ela comentou ali? Você viu? Eu prestei bastante atenção na fala da diretora. Não, foi exatamente nesse sentido, Patrícia. E essa questão, essa discussão que a gente está fazendo, será que efetivamente a gente precisa anonimizar tudo? Será que a gente não pode abrir ali um ou outro dado? Eu acho que essa sim é uma discussão de vanguarda e na minha opinião, que até a gente está conversando aqui entre os membros da executiva, é algo até que vem aí, acho que novidades, regulamentação, eu acho que é uma coisa que a gente sim tem que estar muito atento.
E é um questionamento muito bom, né, Patrícia? Exato. Patrícia, Peck, Uhum. eu acho Vamos. que aquela última resposta que a gente deu, que era justamente sobre uma questão de saúde, de dados sobre pessoas vacinadas, do ponto de vista teórico e exemplificativo, ela serve para ilustrar esse conflito de normas, princípios e interesses no que diz respeito à publicidade, por um lado, dos dados da vacinação, se ela tem ocorrido, se as categorias preferenciais de fato têm vindo na frente, versus a privacidade individual de eu não quero dizer se eu sou ou não médico, onde que eu trabalho, qual é o meu número de carteirinha do SUS e se eu fui ou não vacinado. Então, aquele trabalho que a gente fez, aquele ofício que a gente respondeu, acaba sendo também, do ponto de vista didático, bom de ser explorado na teoria para responder essa questão e aplicá-la em outros âmbitos, né? Sim, sim, entendo que sim. E tem uma perguntinha aqui que é interessante, que o pessoal está colocando aqui, só para ir um pouquinho mais para baixo, né? Que foi o Leonardo, que também estava preocupado com se a LGPD pode alterar a publicidade processual, que eu acho que é isso que nós estamos comentando, né? De novo, tá, gente? Assim como está sendo debatido nos portais de transparência, uma certa revisão do tudo que é publicado, que a gente tem que harmonizar a lei de acesso à informação e a LGPD, a gente não vai deixar de estar cumprindo com transparência ativa e publicando informações, mas não quer dizer que é exatamente da mesma maneira, porque você tem que atender o princípio da minimização. Eu acredito que tudo isso vai criar um efeito dominó em termos, de novo, de rede de proteção do titular, desse olhar, né, de que se não tem coisa em excesso, ou seja, ter que tratar o dado minimamente necessário para cumprir com aquela finalidade que está informada, né? Do Pode ponto de falar. vista do judiciário, é tão importante quanto eu ter acesso ao precedente, até para fins de segurança jurídica e previsibilidade, tão importante quanto isso é desimportante eu saber se aquela sentença envolveu A ou B, né? E aí é por isso que a gente consegue, minimizando alguns dados, compatibilizar o interesse da publicidade, da transparência, do acesso à informação, todo esse grupo de princípios aqui que zela pela abertura dos dados versus o grupo de princípios e normas que zelam pela proteção à privacidade. Então, o dado anonimizado, ele me dá o conteúdo que eu preciso para ter a segurança jurídica, a previsibilidade, a análise jurisprudencial, mas ele não necessariamente me abre informações de indivíduos, que essas sim são dispensáveis pelo ponto de vista legal. E eu acho Augusto, que isso, pode falar, desculpa, eu acho Carol. que isso vai muito em linha com o que a gente falou aqui no evento, né? Essa questão, que dado efetivamente você precisa para fazer o seu trabalho? Que dado efetivamente você precisa ter com você, né? Eu acho que essa é uma pergunta que nós, advogados aqui, a gente tem que se fazer todo dia, né? Nos escritórios, enfim. Que dado efetivamente a gente precisa ter acesso do cliente para a gente fazer o nosso trabalho. Eu acho que sempre essa reflexão é saudável, né, Patrícia? Sim, aí é lógico que a base legal é a que o Fabiano comentou aqui numa pergunta, que quando você está juntando essa documentação no processo, isso está com a previsão lá do inciso 6 no artigo 7, se tiver dado pessoal sensível, tem a previsão lá no artigo 11, só tem que olhar o que é que você vai estar juntando. E o Gustavo colocou um comentário, e se essa declaração de imposto de renda for juntada nos autos por ato do juiz? Você viu ali o comentário dele, né, Carolina? Ué, por ordem judicial, pelo ato do juiz. É lógico que a gente, eu acho que até mesmo dentro do próprio ambiente do judiciário, você vai ter aquela discussão da minimização, mas nós não podemos, gente, às vezes chegar a decisões ou conclusões sem informação. Né? Lembrando que existe o propósito, a finalidade do para que eu preciso da informação. A lei de proteção de dados é para proteger, não é para proibir o uso do dado. É para dizer que eu tenho que usar aquela informação com uma finalidade específica, clara, transparente, limitada, proporcional, razoável, quer dizer, ele traz um framework e que tem que ser com segurança, porque também não é porque eu juntei o dado ali que o negócio pode vazar, né? Então, E tem um lembrando que o órgão de processo... proteção. E a parte pode requerer o sigilo, falando estritamente de processo, a parte pode requerer o sigilo
bem como juntar versões públicas e privadas para ficar arquivadas numa pasta específica dentro da secretaria da vara. Então, se o juiz determina que uma parte junte o seu imposto de renda, primeiro, por um lado a gente já sabe qual é a finalidade, então a gente já sabe o que o juiz quer identificar no contexto daquele processo, se é a parte da ficha de bens e direitos, ou se é outra parte, isso permitiria anonimização pela própria parte do restante, ou a outra ferramenta para resguardo da informação seria uma versão pública e uma versão sigilosa, arquivada na respectiva pasta da secretaria. E o que você comentou é fato, talvez muitos vão começar a requisitar devido a essa solicitação para atender a LGPD, que se peça o sigilo por conta disso, por serem dados pessoais que vão ser juntados, ou dados pessoais sensíveis, quer dizer, talvez haver até um aumento maior de requisições de sigilo por conta disso. E naturalmente, né, Patrícia, até na linha daquela nossa discussão no ano passado, a gente tem alguns caminhos de solução aqui. E a gente, para não fugir da pergunta, está conjecturando, está especulando quais seriam as possíveis soluções, mas talvez daqui 2 anos a gente tenha conseguido harmonizar, pavimentar um caminho que seja a solução aplicável, seja top-down, via CNJ, seja que o mercado entendeu como a mais pertinente. Exato. Vejo que o pessoal tem bastante dúvida aqui, processual, procedimental, né? O Guilherme está perguntando de clientes que vêm pelo convênio com a defensoria, quem deve fazer a adequação dos dados desse cliente, a subseção ou a defensoria? Olha, todos aqueles que estiverem tratando dados pessoais, se ele está vindo pela defensoria, e se ele tiver feito uma fichinha de cadastro na defensoria, Guilherme, a defensoria pública não está isenta de ter que atender à legislação. Ela alcança a administração pública e os entes privados, isso está muito claro na legislação, e vai ter todo o capítulo 4º lá específico, inclusive, para a administração pública. E não é porque ele do lado do balcão dele está tratando, que ele é o ente público, que você depois, se for fazer o atendimento, né, não vai ter que tratar também, quer dizer, a LGPD, por onde o dado passar, por onde aquele fluxo de dados passar, quem está tratando o dado pessoal tem que cumprir com a LGPD, né? E talvez esse seja o nosso grande desafio, porque estamos todos muito interligados dentro do sistema judiciário, né? Então, mas entendo, eu quero, se alguém quiser comentar, que se começa o convênio com a defensoria e a solicitação começa a partir dali o cumprimento da LGPD. De acordo, Patrícia. Exato. E lógico, aqui, claro, temos bastante dúvida, estou vendo aqui quais que a gente já... Aqui está falando o Evaldo, que falou que pedir o imposto de renda é muito corriqueiro, mas que os próprios magistrados não têm essa cultura. Gente, quanto tempo levou para os magistrados aprenderem um pouco sobre o Marco Civil da internet? Eu acho que tem gente aprendendo até hoje, sinceramente. Até hoje o pessoal discute a necessidade da porta lógica ou não, quer dizer, se você vai conseguir identificar ou não, isso desde 2014, vai levar um tempo mesmo, é complicado. O Roberto está fazendo um comentário que eu achei interessante, que ele diz assim, se não tiver com segredo de justiça, é o próprio judiciário que vai fazer a anonimização ou compete ao advogado? Então, o judiciário vai ter que desenhar um privacy by design na hora de disponibilizar os processos também. Como é que vai ficar isso aí? Eu entendo que a partir do momento que o judiciário tem que estar em conformidade com a LGPD, isso daí é um alinhamento, gente, que tem que acontecer a partir do CNJ, tá? Porque também não dá para a gente ficar vivendo, como já aconteceu na época do processo eletrônico do judiciário, a esquizofrenia, né? Jeito. Cada tribunal fazendo de um jeito, e é isso também que é a preocupação hoje, lá no CGU, do ministro Wagner Rosário, que já conversamos muito sobre isso, de querer criar um padrão, uma padronização, esses entendimentos que se consolidam na interpretação, que é principalmente do como que eu vou cumprir, como que eu implemento aquilo ali. Porque não é a lei no sentido aqui de um debate intelectual, é a lei no sentido procedimental. E quando você fala procedimental, é preciso padronizar o procedimento dentro das instituições, ainda mais quando a gente fala de instituição pública.
Então, quando você está falando assim, no nível dos municípios, das prefeituras, né, no nível, né, aqui a gente está falando do judiciário, então é muito importante que venha a orientação e que traga aquele procedimento mais padronizado. Por isso que agora, ao final da fala da doutora Nairane, ela disse, vamos publicar, né, o enunciado, né, que é uma das formas que a autoridade tem para orientar sobre controlador e operador. Por quê? Porque também não dá, um tribunal está publicando de um jeito, aí o CFM fez do outro, aí o outro vai entender de não sei. Não, precisamos ter uma padronização, porque, né, de repente, a iniciativa privada conseguiu entender melhor, porque veio toda uma interpretação a partir do GDPR, aí na iniciativa pública houve um entendimento equivocado, porque tem que enxergar a lei de uma forma holística, ainda mais quando você olha a parte de responsabilidade. Né? Você não pode ler só isolado lá o artigo 5º, que define o conceito, né? Tem que entender como é que fica depois a aplicação de responsabilidade. Então, isso aqui só para a gente poder colocar. Bem, como a gente já vai avançando aqui para o nosso horário, deixa eu ver se tem mais alguma, não sei se vocês me ajudem aqui, por favor, querida executiva aqui da nossa comissão, para ver se temos mais alguma aqui. Você está nas perguntas abertas, certo? Eu estou naquele Q&A do Open, pelo que eu vi, ainda tem 15, mas a gente foi respondendo várias, tem que ver se já foram atendidas. Essa do Darcy, ou tem alguma. eu acho que é bem simples para a gente responder. É a primeira que está aparecendo para mim. Escopo de atuação do escritório de advocacia, mais especialistas ou generalistas em relação à atuação com a LGPD. Apareceu um microfone seu? É que eu estou apertando que você vai responder ao vivo. Então, estou apertando Dani. Então, a partir do momento que você está falando, então agora fale. Vamos lá, Lapola. Apertei. A pergunta agora sumiu, mas tudo bem. Porque eu já dei Dani. Então, tá vamos lá. Bom, vamos lá. Mas eu acho que a atuação em LGPD ela é específica, claro, a proteção de dado ela é uma matéria absolutamente específica, por outro lado, como tratado pela Nairane, transversal. Ela vai cruzar, ela vai ter interseção, ela vai interferir em diversas outras áreas, como a gente agora mesmo estava falando do processo judicial. Então, em que medida o contencioso civil se mistura com a LGPD? A gente acabou de ter 5 minutos de discussão a esse respeito, a mesma coisa vale, falamos da declaração do imposto de renda, vai valer para o tributário. Então, a atuação em LGPD especificamente, ela demanda uma especialidade, mas ela é transversal, ela vai transitar em diversas áreas, então ela cabe tanto dentro de um escritório que seja generalista no sentido de ter várias áreas de atuação, dentre elas a área de proteção de dados, como no escritório especializado exclusivamente em proteção de dados e que daí consiga transitar e dialogar com as demais especialidades do direito. Levar a LGPD para transitar nessas demais especialidades, né? Ela não é uma ilha completamente isolada, não sei se vocês querem me complementar. Não, acredito que é isso. Eu vou só pular aqui rapidinho lá para baixo para dar a Micaele, que está perguntando sobre questões de advogado, se ele pode estar no papel de operador, e se a OAB tem previsão para orientar os advogados das subseções. Então, Micaele, só para deixar claro, nós estamos trabalhando, né, aqui com as equipes aqui da comissão, né, que criamos, acho que a Carolina pode falar um pouquinho mais sobre isso, de grupos de trabalho, e a ideia é sair uma cartilha orientativa, a própria subseção do Tatuapé já começou a desenvolver uma cartilha, pediu o nosso apoio, então, sim, para ter um material que seja publicado brevemente, acreditamos que até maio, e que vai ser compartilhado para que os advogados possam compreender mais como que podem estar implementando aí a LGPD nos escritórios, tá? Não sei se a Carolina quer aproveitar e comentar um pouquinho dos grupos de trabalho, sim, da comissão. Aproveite, Carolina, por favor. Sim, não, super legal. Dia 7 a gente vai ter uma reunião ordinária da nossa comissão. O que aconteceu? No último evento, na última reunião ordinária que a gente teve, algumas pessoas que estavam no evento manifestaram interesse em fazer parte de grupos de estudo, né, de coordenações de temas específicos para algumas áreas. Então, por exemplo, a área de saúde, a área regulatória, a área de cybersecurity. E aí, o que a gente fez? A gente compilou todas essas pessoas que manifestaram interesse no evento. Eu mandei e-mail para essas pessoas, criando grupos. Elas agora estão se organizando no sentido de apontar um coordenador para cada pasta e quais serão as pautas, o que eles vão querer fazer, o que vão querer estudar. E junto com isso vem também a cartilha, né?
Qual a expectativa? Na próxima reunião ordinária que a gente fizer, a gente vai apresentar quem são os coordenadores, quem faz parte do grupo e quais são as pautas de trabalho. Então, a gente vai ter oportunidade de compartilhar um pouco de informações com um pouco mais de detalhe na nossa próxima reunião ordinária. Uhum. E aí, só aproveitando e complementando, gente, a Carolina depois pode botar aí no chat. Volta e meia alguém pergunta, como é que eu faço para ser um membro? Nós temos lá como fazer essa solicitação via o site ou via o e-mail da Secretaria de Comissões. Demora, às vezes, um pouquinho para sair ainda nomeação, por questões mesmo da própria OAB. Já saíram 2 nomeações, assim, com a publicação com vários nomes, estamos muito felizes. Aí os grupos de trabalho que tinham sido compostos podem até aumentar, né? Porque agora temos mais gente para a próxima agenda. Então, a Carolina, a gente montou. Então, depois, quem tiver interesse aí, participe da reunião do dia 7, porque vamos falar especificamente do andamento dos grupos de trabalho. Inclusive, estou a gente está fazendo muita parceria com as outras comissões, então tem a comissão da área de Direito Médico e da Saúde, que pediu para a nossa colaboração, e a gente está com um dos grupos de trabalho só com a área de saúde, da LGPD na saúde, então a gente deve colaborar em alguma iniciativa, depois até vou passar ali para a Carolina, tá? Então isso eu acho que é muito importante. E aqui, não sei se o Crespo andou dando uma lidinha aqui nas perguntinhas de todos, se você já pensou mais alguma importante para a gente já responder, porque a gente já vai avançando aqui. E, novamente, agradecer a Danila, a Marina, que eu sei que hoje é feriado no município de São Paulo, de Barueri, em outros municípios, e mesmo assim a gente manteve o nosso evento, porque achávamos que era muito relevante para o nosso setor, com a presença da doutora Nairane, que prontamente, de novo, atendeu ao nosso pedido, tamanha importância da gente esclarecer que a LGPD aplica, sim, para todo o setor da advocacia, para os escritórios, e que a gente não só tem que cumprir dentro do nosso ambiente, como também ajudar a disseminar essa cultura junto aos clientes, às instituições, né? São 2 chapéus, né? O para dentro e o para fora, digamos assim. Então, por favor, vamos lá, Crespo. Vamos ver o que mais que a gente consegue nos últimos minutinhos aqui. Não, eu acho, Peck, que o que eu queria reforçar essa ideia, tem algumas outras perguntas, mas acho que qualquer outra coisa que a gente seguir aqui vai acabar tomando muito mais tempo, e pelo adiantado da hora, só reforçar mesmo, pessoal, as exceções da LGPD estão na lei, não é? Então, nós não podemos inventar novas exceções, a gente não pode mudar a lei simplesmente porque a gente acha escritório de advocacia tem que ser o primeiro a estar adequado, né? Nós, advogados, precisamos ser os primeiros a estarmos adequados até para podermos prestar os serviços para os nossos clientes. É claro que, como a Nairane falou, temos que considerar porte, estrutura e tudo mais, mas a gente precisa tomar cuidado, porque a NPD, ela não pode passar por cima da lei. A NPD não pode trazer uma exceção de cumprimento da lei indo ao contrário do texto, né? Então, eles não podem, a NPD não pode dizer, olha, estão dispensados os escritórios de advocacia, porque a lei não diz isso. A gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de posicionamento que eventualmente pode ser levantado, porque existe toda uma estrutura administrativa e legal que precisa ser atendida. Então, eu acho que essa é a principal, já que a gente está na OAB, né? Acho que a principal lição que a gente tem que sair daqui nessa reunião. Eu queria agradecer meus colegas, o Marcelo Lapola, a Carolina Dinardi, a nossa presidente Patrícia Peck, e todos vocês, gente, porque até agora temos mais de 450 pessoas online aqui acompanhando e mandando perguntas. Isso mostra o tamanho do sucesso do evento e o tamanho da nossa responsabilidade. Nós temos noção disso e contem conosco, participem, porque a participação de vocês é muito importante para nós. Eu vi que tem muitas questões aqui que eu fui lendo, distintas, sobre igreja, sobre smart contract, sobre várias coisas. Se vocês puderem, inclusive, também participar das agendas da comissão, somos portas abertas. Mesmo quem ainda não tenha sido aceito como membro, pode participar da reunião da comissão, ali como ouvinte. Então, fiquem bem à vontade, né? Eu queria reiterar
que nós não tivemos na nossa legislação situações, como foi bem colocado pelo Crespo, dessas exceções, assim, e a entidade de caridade ou a instituição religiosa, de novo, a legislação está buscando a proteção do dado pessoal, aonde quer que ele esteja sendo tratado. Existem exceções do artigo 4º, que são bem específicas, e nós sabemos que, mesmo assim, ainda há toda uma compreensão de que você ainda precisa atender princípios da legislação. Recentemente, nós vimos uma decisão judicial até com relação à matéria jornalística, e ficou todo digamos, rebuliço, assim, falar, nossa, né, até na matéria jornalística, porque se teriam não cumprido com um princípio da minimização, como é que fica o artigo 4º, quer dizer, então a gente ainda vai ver bastante análise e debate, né, do quanto que vamos priorizar, né, essa proteção dos dados pessoais, e também as demais liberdades, que é a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, estávamos falando aí agora, né, a liberdade do culto, tudo isso, mas está se priorizando a proteção de dados. Quando eu converso com colegas, mais de Portugal até, e com professores de lá, eles dizem, olha, Pec, toda vez que nós tivemos um duelo, tivemos um conflito de leis, nesses últimos 4 anos, praticamente aí de 4 para 5 anos, desde 2016, pensando em entrada em vigor, seriam 2 para 3 anos do GDPR. O que se tem visto é que quem ganha queda de braço é a proteção de dados, na hora que vai assim para os finalmente no tribunal, né? Então, é o que a gente também vai assistir aqui no Brasil. E aí, acho que como palavra final, é agradecer aí a todos, agradecer a nossa comissão, que é maravilhosa. Tenho tido uma satisfação de estar presidente, de novo, não sou, estou, né, nesse mandato, que é um desafio, com o Lapola, Caroline e o Crespo, que são fantásticos, mas nós somos poucos, gente, é pouco bracinho para fazer muita coisa. A gente precisa da ajuda de vocês, por favor, hein? Presença e participação é fundamental. Então, só vim aqui fazer pergunta e sair correndo, vem aqui arregaçar a manga, vem aqui ajudar também, que é isso que a gente está precisando, tá? Então, fiquem bem, fiquem com saúde, fiquem protegidos. Eu queria deixar o último minuto de silêncio por todas as vidas nesse país que nós estamos perdendo, pessoas, talvez muitas, que tinham muito a contribuir ainda. Temos aí um plano espiritual recebendo muitas pessoas nesse momento, e que a gente possa, sabe, ajudar como unidos, cada um fazendo o seu papel. Todo mundo aqui pode fazer uma doação para um prato de comida, tem gente passando fome, tem gente desempregado, a gente não está só com crise de saúde, a gente está com crise econômica, com crise política, com crise social, mas nós vamos vencer, a gente vai vencer, o Brasil vai conseguir superar isso, e que a gente consiga todo mundo vacinado. É isso que a gente está fazendo voto, todo mundo vacinado. Muito obrigada. Um minutinho de silêncio. Pela vacina. Para todo mundo. Vacina para todos. E que Deus nos ajude. Bem, fiquem muito bem. Fiquem... E esperamos vocês, tá? Ó, vai ter mais. A gente vai ter nosso evento internacional, né, Carolina? Que dia que é mesmo? Bota no chat para o pessoal não esquecer. Temos evento internacional. Ó, não foi fácil, não, juntar o fuso horário de um monte de gente. E aí o assunto, cibersegurança, vazamentos e tudo isso. Então, vemos a data correta aqui. Vemos vocês de novo aí, salvo engano, é em maio. Mas antes disso, agenda da comissão, tá? Obrigada, viu, gente? Vai ser no dia 7 de abril. Fiquem atentos, a gente pode também dar maiores detalhes aí desse evento internacional que vai ser. Vai ser mais no fim de abril. Acho que é maio, né? A internacional, Carolina. Deixa eu ver aqui. Abril é a nossa, e acho que a gente botou em maio para não concorrer com a agenda da comissão. 26 de maio, às 8h30, horário Brasil. A gente vai fazer um invite, um save the date,
com detalhes, mas sim a gente vai ter palestrantes internacionais. Vamos ter gente do Peru, de Portugal, da África, vai ser bem legal. Mas é isso. Obrigada. Tchau. Bom dia para todos. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado.